que está escrito aí no capítulo 24, eu quero ler o versículo 13 em diante. Capítulo 24 de Lucas, a partir do verso 13. É a passagem bíblica que se dá depois da ressurreição de Jesus. Aliás, é o episódio no dia da ressurreição, é o terceiro dia. E literalmente durante o dia, né? Porque o começo do dia já é a partir das 6 horas do dia anterior na nossa linguagem. E o texto da palavra de Deus diz assim, Lucas capítulo 24, versículo 13. Nesse mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém, 70 estádios. Iam falando entre si de tudo o que havia acontecido, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Você pode repetir o verso 15? Indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que fechados, e eles não o reconheceram. Então, Jesus perguntou, que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe, és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nesses dias? Perguntou-lhe ele. Quais? Responderam eles. As que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, vamos repetir verso 21, ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. Mas agora, além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam, foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos que dizem estar ele vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. E aí o verso 25 e 26, todos nós bem forte, irmãos. Então Jesus lhe disse, ó tolos e tardios de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Somente até aí por enquanto. Mantenha sua Bíblia aberta. Vamos orar? Meu Pai, está aqui a tua palavra. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, com a compreensão da tua palavra. Que, da mesma forma, Senhor, que esses irmãos foram abençoados, que nós possamos ser fortalecidos no Senhor, e que tenhamos, Pai, atitude semelhante a partir dessa compreensão. Sim, Pai, nos abençoe, e é no nome de Jesus que nós oramos. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, como andar com o Senhor? Mas, propriamente dito, baseado no que acabamos de ler, como permanecer andando com o Senhor. No texto, nós vemos aqui o caso de 2
irmãos em Cristo, eles faziam parte dos discípulos, estavam acompanhando a multidão que sempre estava com Jesus, ou um número reduzido, mas eles estavam com os discípulos na hora que eles receberam a notícia de que o corpo de Jesus não estava mais lá. Você deve se recordar, as mulheres foram de madrugada a fim de perfumar o corpo de Jesus, e chegando lá, viram a pedra retirada e não havia o corpo de Jesus. E aí, você já conhece a história. Elas saem dali para contar aos discípulos, Pedro corre para ver o túmulo, para ver o sepulcro, e aí você já conhece a passagem, eles mesmos citam aqui. É verdade que umas mulheres foram e voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos e que Jesus havia ressuscitado, em outras palavras. Mas os que foram até lá não o encontraram, não tiveram contato. E aí eles seguem agora, aparentemente, retomando suas vidas, e a história de Jesus para eles agora era uma história já encerrada. Note, eles claramente proferem isso quando eles explicam a Jesus o que havia acontecido. Volte um pouquinho aí a partir do versículo 20. Jesus pergunta quais as palavras que eles estavam trocando entre si. Eles perguntam, olha, tu és o único forasteiro em Jerusalém, não está sabendo de nada. E aí, a partir do verso 20, eles começam a explicar a respeito de Jesus, na verdade, o verso 19, eles começam a explicar sobre Jesus de Nazaré, que foi profeta poderoso, verso 19, propriamente dito, profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. O que eles estavam se referindo aqui? Sobre todos os milagres que aconteceram, sobre todos os momentos com Jesus. E aqui, eles então começam a relatar, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Note, eles estão falando no passado, eles estão contando como ele foi profeta poderoso. Aqui nós podemos lembrar daquele momento em que Jesus pergunta para os discípulos quem eu sou, lembra disso? Jesus pergunta para os discípulos, olha, quem dizem que eu sou? O que é que o povo fala que eu sou? E então Pedro começa a dizer, Senhor, eles dizem que tu és um dos profetas. Havia quem dissesse que ele era João Batista, que havia ressuscitado. Vê se pode, né? João Batista tinha acabado de ser morto, como é que já está em outro, né? Como é que já... Não tem sentido, mas era o que se falava, o povo falava. Por isso que até hoje, se você ouve coisas sem sentido no meio das pessoas, isso não é novo debaixo do céu. Então, isso era uma fé, inclusive, de Herodes também. O Herodes achava isso. Então, o texto diz que eles estavam crendo que Jesus era muitas coisas. E somente Pedro declarou, quando Jesus perguntou, e vocês, o que dizem que eu sou? E então Pedro assume que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus profere então que não foi carne nem sangue que havia revelado a ele, mas o próprio Pai. Então, esse texto mostra que esses homens, eles estavam junto dos discípulos, eles estavam caminhando junto com Jesus até, o que dá a entender, mas eles viam Jesus como um profeta poderoso. Aliás, meus irmãos, esse texto, ele nos mostra que até hoje tem muitas coisas que não são novas, como por exemplo, você já viu aquela pessoa que durante bom tempo vinha à igreja, até expressava a fé que tinha, mas de repente a pessoa voltou para o mundo. De repente a pessoa sumiu, a pessoa não continuou mais. E normalmente a Bíblia, quando vai mostrar questões como essa, são pessoas superficiais. Elas gostam de ouvir a palavra, elas estão ao redor ali da palavra de Deus, mas elas não tomam decisão firme de servir ao Senhor. Aliás, eu me lembro de uma série de mensagens que eu preguei aqui sobre isso. Quando eu falava sobre esse assunto, eu li o texto que Jesus comissiona os discípulos. E eu me lembro muito bem porque marcou a minha vida. E eu disse, olha, uma pessoa para servir a Deus, ela tem que ser oficialmente
discípulo de Jesus, ela não pode ser simpatizante da mensagem. Pastor, mas é muito difícil, meu irmão. Você tem convicção que o Senhor é o Senhor de todas as coisas? Tenho, pastor. Você tem convicção que Ele é o único caminho? Então você agora vai buscar o Senhor para que você seja cheio de anseio por Ele e você se lance para servi-lo. E aí eu estou falando sobre buscar o arrependimento. Buscar o arrependimento. Eu sei que devo, eu sei que preciso, mas não consigo. Então essa pessoa, a orientação para ela, e aí fica o ensino para você, a orientação para ela é ela buscar o arrependimento. Somente uma pessoa genuinamente arrependida é uma pessoa recebida por Deus. Por quê? Porque somente arrependido dos seus pecados, e só Deus pode mostrar os nossos pecados para nós mesmos. Somente Deus, irmãos. Senão é como matemática, a pessoa sabe que 2 mais 2 é 4. Mas não funciona assim. Você saber que Jesus Cristo é Senhor, você saber que Ele fez milagres e você ficar ao redor não é o determinante. O determinante é, se eu creio e não consigo me lançar, então eu vou pedir a Deus que Ele tenha misericórdia de mim. E eu consiga então, por anseio, por mover de Deus, alcançar arrependimento. E esse arrependimento é quando eu vejo os meus pecados, e vendo os meus pecados, ao mesmo tempo eu vejo a misericórdia de Deus que foi manifesta em Cristo Jesus. É quando a experiência da cruz vem sobre a minha vida. O que é a experiência da cruz? A experiência da cruz, meu irmão, todo crente tem que ter. É quando você entende o que aconteceu na cruz do Calvário. O que foi que aconteceu na cruz do Calvário? Pastor, todos nós sabemos, Jesus morreu. Não, meu irmão, você não teve a experiência da cruz. A experiência da cruz é quando o Senhor mostra os meus pecados para mim mesmo. E ao mesmo tempo que Ele mostra, eu entendo a cruz e eu consigo me ver na cruz. A cruz era para mim. E Deus, por misericórdia e graça, enviou o seu Filho para estar na cruz em meu lugar. E ainda que eu fosse à cruz, nada aconteceria, não alcançaria nada, porque os pecadores não conseguiriam pagar o preço pelos pecadores. E Deus fez isso em seu Filho. Então, na hora, e alguns chamam, pastor, foi a hora que eu entendi a fé. É nessa hora que a experiência da cruz veio. Você entendeu o preço que foi pago. Você foi resgatado das trevas. E isso, no estalar de dedos, é dado a uma pessoa. A partir daí, tudo muda na vida dessa pessoa. Tudo muda. É o dia em que a pessoa percebe que algo novo aconteceu em sua vida. Ela não consegue mais viver no pecado. Se ela peca, ela se sente mal e só depois que se conserta, ela se sente bem novamente. Isso é um mecanismo de Deus, dado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo em nós nos faz sentir assim. E quando que o Espírito Santo entrou? Ele entra no dia da salvação. E quando é o dia da salvação? A hora e o momento em que eu vi os meus pecados. E aí a pessoa é cheia de um aborrecimento santo, onde ela aborrece os seus pecados, e ela se arrepende automaticamente, e ela ao mesmo tempo se prostra, se lança diante do Senhor, dizendo: Senhor, Tu me amastes naquela cruz. Meus irmãos, não há cristianismo sem essa experiência, senão é pura religião. E aí, por que você não fuma? Eu não fumo porque eu sou batista. Religião pura. Por que você não faz isso ou aquilo outro? Porque eu sou batista, porque eu sou crente. Qual a resposta correta? Mas por que você não faz isso ou aquilo pecaminoso? Eu não faço, meu amigo, porque eu não preciso mais desse prazer repentino. Eu tenho o prazer contínuo, que é estar em Deus.
é estar na presença do Senhor. O que me completa não é mais as drogas. E aqui é claro, né, meus irmãos, tem pessoas que automaticamente são libertas quando se convertem, outras terão que se esforçar. Eu mesmo, quando me converti, não consegui mais tomar alguma bebida alcoólica. Eu conto sempre essa experiência, né? Eu até uma semana depois que aceitei Jesus, eu voltei à festa, na época era chamada danceteria, era no domingo. E eu digo, não, hoje eu vou lá. Quando cheguei lá, me senti um peixe fora d'água. Não consegui me sentir bem com nada que eu fazia. Absolutamente. Eu me lembro, eu acho que é falta de uma bebida. Aí eu fui inventar de comprar. Parecia veneno, parecia fel, parecia a coisa mais horrível do mundo. Passou a ser algo horrível. Eu até me lembro, não me esqueço disso. Eu chamava um amigo e disse, olha, vê se isso aqui está bom, isso está estragado, não está? Aí a pessoa, todos os dois disseram, tá nada, tá, é muito bom. Para mim, era algo estragado. Eu não tive nenhuma dificuldade em largar. Na verdade, eu tinha aceitado a Cristo e eu não conhecia a fé, eu não tinha nem lido a Bíblia ainda, o Evangelho de Mateus, eu tinha começado a ler, pois eu tinha recebido o Novo Testamento. Mas não tinha tido a experiência ainda. Eu me lembro que cerca de 3 meses depois eu tive a experiência da cruz. Aonde eu tive a experiência, quando chegava na crucificação, parece que a cruz estava diante de mim, eu estava lá e eu só conseguia perceber uma coisa, foi por causa da minha vida que ele veio e foi à cruz. Eu fui cheio de um arrependimento profundo. Pastor, mas o senhor já tinha aceitado a Cristo. Meu irmão, eu tive uma experiência poderosa que me fez despontar, me fez me entregar totalmente e me lançar cada vez mais. Aliás, a experiência cristã é uma constante experiência que se renova. Então, nós estamos aqui diante de uma passagem de pessoas que ouviram a palavra, que estiveram com os discípulos, que estiveram com Jesus, que viram os milagres, mas acreditavam que Jesus era um poderoso profeta. Jesus era um poderoso profeta. Entenda, eu não quero desfazer do seu bom coração, eu não quero aqui desrespeitar a sua fé bem intencionada, com um coração puro, e eu creio que é. Mas eu estou falando daquilo que só Deus pode nos mostrar. Como assim, pastor? Que contradição é essa? Meu irmão, entenda. A nossa mente compreende que Deus é o único caminho. Mas se Ele não abrir o nosso entendimento, isso é apenas uma verdade na nossa mente. Isso não desceu para o coração. A experiência de salvação, meus irmãos, é a firme convicção de que habitamos na luz como Ele na luz está. E que eu não faço parte mais deste mundo. E ainda que você ainda possa voltar a ter alguma prática, como era o meu caso, por não conhecer a fé bíblica, a doutrina, o entendimento de que o Espírito Santo tinha entrado dentro de mim. Ainda assim, você nunca mais será o mesmo, como foi o meu caso. Então, a palavra de Deus segue dizendo que Jesus começa a falar com eles. Eles relatam todas as mazelas, tudo que eles entendiam que era. E o que se entende aqui é que eles estavam dizendo, nós voltamos à nossa vida, porque acabou. Nós até achávamos que seria o restaurador de Israel. Pastor, o que é isso, restaurar Israel? Os judeus, eles entendiam que o Senhor Deus traria o Messias. E o Messias seria conforme o rei Davi. O rei Davi venceu todos os seus inimigos. E eles entendiam que o Messias seria extraordinariamente um grande general. E ele restauraria Israel. Como? Ele venceria os romanos e entregaria o governo de Jerusalém novamente para o povo de Israel, sem cobrança de impostos, sem opressão do exército romano. E esses aqui não entendiam que Jesus,
ele veio para reinar nos corações dos homens, que é o reinado maior do que qualquer outro reino dos homens. Meus irmãos, a palavra do Senhor então nos mostra que Jesus profere a seguinte palavra, verso 25, aqui agora vem um ensino para nós. Veja bem, o verso 25 diz: então Jesus lhe disse: ó tolos e tardios de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Você pode repetir? Ó tolos e tardios de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Você pode ouvir a sua voz? Ó tolos e tardios de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Note, o que Jesus está dizendo, Jesus está falando sobre a condição humana. Ó tolos, aí você vai estudar o que é tolo. Tolo é uma pessoa que não sabe distinguir uma coisa da outra. O certo do errado, o que é sério do que é algo hilário, não sabe distinguir. Tolo, alguém que é capaz de vender o precioso por algo sem valor, uma pessoa tola. Alguém que leva na brincadeira algo que deveria ser sério. Alguém que fica rindo de coisas sérias. Alguém que não sabe medir entre o valor, algo de valor e algo sem. Jesus chamou eles de tolos. Ó tolos, e é claro, aqui não é endereçado a eles, mas é uma fala geral que Jesus está dizendo. Ó tolos e tardios de coração. Essa fala foi repetida, Jesus repete aqui. Ele já havia falado outras vezes, pelo menos a parte de tardios de coração, ele havia falado para os discípulos. O texto da palavra diz: tardios de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Vamos relembrar aqui o que os profetas disseram, a partir do profeta Isaías, por exemplo. Isaías, ele é chamado do profeta messiânico, o profeta do Antigo Testamento que mais profetizou sobre Jesus, como ele nasceria, qual seria a sua mensagem, como ele se portaria com os homens, o que estaria na sua pregação, aonde nasceria, quais as características dele. O profeta Isaías, o chamado profeta messiânico. Se você tem a Bíblia Thompson, tem um apanhado de todas as profecias de Isaías que se cumpriram nos evangelhos, com as passagens bíblicas. O profeta messiânico. Mas nós temos em toda a Escritura a respeito de Jesus. A primeira passagem que cita a respeito de Jesus está lá no capítulo 3 de Gênesis. Quando Jesus declara diante do pecado do homem, que ele enviaria da descendência da mulher aquele que iria pisar a cabeça da serpente. A primeira passagem bíblica que Jesus é citado, que a sua obra é citada, está na hora do pecado, quando Adão e Eva cometem pecado e Deus está ali, agora ministrando a respeito da resolução. É anunciado a vinda de Jesus. Ele lhe ferirá o calcanhar, e tu lhe ferirás o calcanhar, falando para a serpente, mas ele te ferirá a cabeça. Há uma diferença entre ferir. Ferir significa matar. Ferir o calcanhar, a caminhada será impedida. Foi o caso de Jesus. O mal se levantou e estava tudo dentro da profecia, e por 3 dias ele foi impedido a sua caminhada. O texto da palavra então declara que ele pisa a cabeça de Satanás. Como assim? Todos os intentos malignos, todas as destruições das trevas foram destruídas em Jesus. Ele pisou a cabeça de Satanás. Então, Jesus estava falando disso. Jesus estava falando do fato de que, na semelhança de Abraão, que entregou o seu filho
no Monte Moriá. E o próprio Deus disse: porque fizeste isso. E aí ele abençoa Abraão e declara que em Abraão serão benditas todas as famílias da terra. Deus estava falando de Jesus e da sua obra. Pastor, mas como assim, pastor? Meus irmãos, quando Israel é levantada, para você ser abençoado, você teria que crer na mensagem que Deus manifestou em Israel, e você teria que fazer parte do povo de Israel, em outras palavras. Mas quando o Senhor declara no Antigo Testamento, antes de formar Israel, porque ainda estavam nos lombos de Abraão, eles estavam ainda na promessa dita para Abraão. O Senhor estava falando a seguinte palavra: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa palavra, ela é o sinônimo. O seu sinônimo está no final do texto de Mateus 28. Agora, ide por todas as nações, note, por todas as nações, e pregai o evangelho a toda criatura. E fazei discípulos de todas as nações, parafraseando com os outros evangelhos. Então, em Jesus, todas as nações são abençoadas por meio do Evangelho. Então, Jesus, quando diz a eles: ó tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram, é todo o Antigo Testamento, irmãos. O Senhor está apontado em todo o Antigo Testamento. E aqui eu citei dois, que eu considero dois principais textos depois de Isaías. Então, qual o aprendizado nosso aqui? Meu irmão, nós, segundo o que a palavra de Deus diz, nós somos sujeitos a ter essa conduta. Demoramos para entender as coisas. Demoramos para compreender as coisas. Eu acho que você já percebeu como nós temos dificuldade de entender as coisas do Senhor. Você se lembra daquele período que você estava lendo a Bíblia, que você perguntou assim: meu Deus, mas eu já li essa passagem, mas eu nunca percebi isso. Quem aqui já teve essa experiência? Pois é, você teve uma prova do que eu estou falando. Nós temos dificuldade de compreender. Por isso que eu recomendo sempre, né? Hoje, por exemplo, eu li o último capítulo de Apocalipse, terminei de ler a Bíblia toda, e eu estou planejando como que vai ser minha próxima leitura. Estou planejando se não vai ser em 6 meses, aí a quantidade de capítulos aumenta. Então, hoje à noite eu ainda devo decidir isso. Agora, o que está debaixo dessa decisão? O saber que se eu não ler a Bíblia e se eu não me debruçar para com a Escritura, eu não tenho êxito na minha caminhada pessoal, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E quando eu leio, eu estou ouvindo a voz do Senhor. Irmãos, nós cremos que quando lemos a palavra de Deus, nós estamos ouvindo a voz do Senhor. Aqui é o coração de Deus dado aos homens para que possamos ser abençoados. Então, por que eu estou para decidir? Não sei como que será ainda. Você tem no aplicativo, você pode, no aplicativo da Bíblia, você pode decidir até ler a Bíblia em 3 meses. Claro que a quantidade de capítulos é bem maior, mas você pode decidir. Agora, o que norteia essa decisão? Chegar aqui e dizer que leu a Bíblia toda? Não, meus irmãos. Mas o que norteia é saber que nós somos tardios para o entendimento. Como assim? O que tem a ver com o que eu estou falando? Eu já expliquei aqui outra vez, eu quero repetir. Meus irmãos, um grande problema para termos a experiência com Deus é que nós começamos a ler a Bíblia, lemos um capítulo e aí você fecha a Bíblia. Pessoas que querem ter a sua fé fortalecida não podem estabelecer um limite para buscar ao Senhor. Por quê? Porque nós temos, meus irmãos, muitas vezes a carne trabalhando para que nós não busquemos ao Senhor. Você vai ver, você vai encontrar a experiência, eu creio que você já teve. Por exemplo, essa semana, sábado, ontem à noite, né?
mais uma vez, eu e a pastora, nós fomos convidados para ministrar num jantar de casais. Dessa vez foi na Assembleia de Deus Sul-Fluminense, ali da BR-101, ali na Japuíba. E nós estávamos ali com mais de 50 casais, ministrando para eles. Como é que nós fazemos sempre? Nós montamos a mensagem e ela fala para as mulheres e eu falo para os homens. E tem sido muito abençoador também para o meu relacionamento com ela, pois nós temos que fazer a mensagem juntos. E isso tem abençoado muito as nossas vidas. Mas eu estou dizendo para você, essa semana, meus irmãos, eu estava lendo a Bíblia, e tinha hora que eu tinha que ler a Bíblia em voz alta, porque eu pegava no sono, lendo a Bíblia. E eu, às vezes, tinha que voltar para o começo, porque lendo o texto, embaralhava tudo de repente, ficava turvo. Aí eu digo, meu Deus do céu, que coisa é essa? Meu irmão, eu me peguei com a Bíblia na mão e dormindo, de dia. Agora, você sabe por quê? Eu tenho plena convicção. A responsabilidade sobre mais de 50 casais, por um momento, como ontem vimos, um grande derramamento de Deus, um grande derramamento do Senhor na hora da pregação, um grande derramamento de Deus no final da pregação. Nós podemos perceber vários casais sendo restaurados no relacionamento, por falta de perdão que foi liberado ali naquela hora. Então imagine, as trevas se levantará com toda a força para impedir que aconteça. E nós, meus irmãos, nós temos, talvez você não está à frente de uma responsabilidade tão grande aos seus olhos, mas eu quero lembrar aqui que por trás de homens de Deus tem a história de uma mãe, de um pai que pagaram um preço de oração. Talvez nunca se ouviu falar dos pais de um pastor, mas por trás de um pastor tem muitas vezes uma mãe que orou bastante. E aí, naquele momento que ela estava orando, ninguém percebia o valor. Mas no futuro, aquele homem, aquela mulher, que se tornou uma bênção porque alguém pagou o preço de buscar a Deus por eles, se tornou. Um exemplo disso, nós vimos no tempo em que foi revelado a situação da Ana Paula Valadão, onde ela estava decidida a ir por um caminho contrário à vontade de Deus, e ela ainda era uma jovem saindo da adolescência. Aliás, uma adolescente entrando na vida jovem, saindo da adolescência, melhor dizendo. Eu me lembro, quando ouvi o testemunho pela primeira vez, a sua mãe teve que sair da cidade com ela e passaram cerca de alguns dias ou mais de uma semana na casa de uma mulher de oração chamada Ezenete, que muitos aqui conhecem, eu creio que até acompanham. Uma serva do Senhor, uma mulher de oração. E durante pelo menos uma semana ela ficou trancada no quarto, não queria ter contato com ninguém. Não queria ter contato com ninguém, até que Deus destravou o coração daquela jovem. E ela veio se tornar uma bênção maravilhosa durante pelo menos 25 anos. O Ministério Alagoinha abençoou as igrejas com suas músicas. Completou 25 anos um dia desses. Agora, nós não teríamos desfrutado de tudo aquilo. Ela teria sido mais uma jovem se desviando. Na época ela estava apaixonada por um jovem que não era crente. E ela queria de todo jeito se casar com ele. E os pais, de forma firme, trabalharam para tirar da mente daquela garota o que ela estava querendo fazer. Talvez isso pareça ser estranho para você hoje, porque nós vivemos um tempo onde os jovens e adolescentes estão ordenando sobre a vida dos pais. E isso não é possível, meus irmãos, não pode ser, que não dará boa coisa. Você, pai, você, mãe, tenha firmeza em decidir o que é certo para os seus filhos. Tenha firmeza. E eu estou dando esse exemplo para dizer para você, você talvez já se deliciou tanto nas músicas da Lagoinha, nos períodos maravilhosos em que aquele grupo de louvor gravou os seus CDs, no tempo do CD. Mas isso não teria acontecido se não fosse alguém que tivesse se esforçado para batalhar pelos seus filhos.
Então, nós que somos tardios de coração, tardios para compreender a Escritura Sagrada, meus irmãos, quantas besteiras falamos. Qualquer coisa acontece, a pessoa já quer pôr os pés pelas mãos, já desanima, já não tem força mais. E eu tenho dito, nós não passamos luta nenhuma, comparado com quem é crente lá na China, por exemplo. Você imagina se reunir debaixo da terra, num porão, debaixo da terra, cantando baixinho para ninguém ouvir. Porque, senão, alguém ali pode ser preso, como foi o caso de uma criança, se eu não me engano, tinha 7, 8 anos, foi preso, só foi liberado há cerca de 20 e poucos anos depois, se eu não me engano, 22 anos ou foi 25 anos depois. Porque na casa dela encontraram uma Bíblia, na verdade era a casa do pastor da igreja. E ele foi preso e também a sua filha. 20 e poucos anos permaneceu presa por causa da palavra de Deus. Nós não passamos luta nenhuma, meus irmãos. Mas eu digo que essa realidade, se hoje se abatesse sobre a nação, muitas pessoas que são superficiais, simplesmente fariam como esses dois, voltariam à sua velha vida. E a minha oração nessa noite é que você seja acordado pelo Senhor, que Deus dê uma chacoalhada aí em você, e que você decida buscar a Deus enquanto há tempo. Meus irmãos, nós temos o privilégio de dobrar o nosso joelho, de buscar a presença de Deus. Pastor, quais os motivos para buscar o Senhor? Meu irmão, todas as pessoas na sua casa já conhecem o Senhor. E se dizem que conhecem, conhecem de verdade. Eis aí os motivos para você buscar o Senhor. Você tem prazer nas coisas de Deus? Ou você abre a Bíblia e quando vem o sono, você fecha a Bíblia e vai dormir? No meu caso, meu irmão, paguei um preço caro essa semana. Aliás, fazia tempo que eu não via tanta batalha espiritual depois que decidi pregar em um evento como esse. E eu quero dizer para você, meu irmão, nós estamos em batalha constante. E muitas pessoas não estão entendendo, estão entorpecidas, estão como que anestesiadas. Meus irmãos, muitos de nós estamos muitas vezes reclamando de besteiras, enquanto lá fora pessoas estão sendo ceifadas pelas trevas, pessoas que nunca conheceram o Senhor estão sendo ceifadas. E nós precisamos acordar, nós precisamos perceber que o Senhor está ao nosso redor, que Ele nos chamou para uma obra, que a obra que Ele fez não foi para o vento levar, não foi, meus irmãos. Então, o texto no verso 26, acompanhe. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. Jesus, Ele então aqui, Ele começa a dizer, olha, tudo isso era necessário, vocês não entenderam. Vocês não entenderam que era necessário tudo isso. Então, e aqui, meus irmãos, esse texto nos deixa cheio da graça de Deus, porque, olha o que diz o verso 27, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. O texto mostra que Jesus, Ele olha para nós, tardios, tolos, tardios de coração para crer. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Irmãos, eu estou me incluindo. Eu acabei de contar que essa semana, para ler a Bíblia na minha leitura diária, eu não conseguia ler. Foi preciso ler ouvindo a voz, porque só acompanhando a leitura não estava... Meu irmão, eu literalmente como que entorpecido na hora de ler a Escritura. Quantas batalhas essa semana? Eu estou falando de luta espiritual. Você percebe o inimigo feroz. E aqui eu quero declarar sobre a sua vida, Deus, por sua graça, tem paciência conosco.
Ele aqui, ele começa a abrir a Escritura. Não pense ele abrindo a Bíblia, porque não tinha, era Jesus proferindo de cabeça. Aliás, na cultura judaica isso era natural, porque o pergaminho era muito grande, então era natural a decorar os textos, aprender os textos. Então, ele começa desde Moisés até os profetas, a explicar que tudo o que aconteceu era cumprimento das profecias. Irmãos, esse texto mostra que ele olha para nós, tolos e tardios de coração para crer, mas ele investe tempo para restaurar a nossa fé. Ele investe tempo para renovar as nossas forças. Eu quero dizer para você que talvez não entendeu, você está se sentindo miudinho, pequenininho, pastor, é por isso que eu vou recuar, eu não sirvo não. Meu irmão, não é nada disso que eu estou falando. Eu estou falando que não é você, o mérito não é seu, não é seu braço, não é a sua força, mas é a graça de Deus que nos ajuda. Ele manifestou aqui misericórdia, ele declarou, são tolos e tardios de coração, mas ele mesmo injeta a palavra de Deus na vida desses homens. Eu estou dizendo para você que talvez está dizendo que está precisando disso, daquilo outro. Você está precisando de Deus e ele está manifesto por sua palavra. Diga amém, eu recebo. E a palavra de Deus então segue, o Senhor dizendo, quando se aproximaram da aldeia, para onde iam, fez ele como quem ia para mais longe. Aqui o Senhor dizendo, estou indo, tchau. E aí o verso 29 diz, eles porém insistiram dizendo, fica conosco, pois é tarde e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles, estando com eles à mesa, tomou o pão e abençoou e partiu e lhes deu. Meu Deus. Verso 31, os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu de diante deles. Meus irmãos, essa passagem é a declaração de que Deus quer fortalecer as nossas vidas, e quando ele desaparece aqui, é porque a fé gerada pela Escritura já tinha alcançado o seu ápice, não era mais necessário outra coisa, a fé já tinha sido restaurada, eles estavam diante do Senhor. A minha oração é que você tenha a experiência de que você nunca mais estará caminhando, olhando para os feitos do Senhor como algo do passado, mas você caminhará em triunfo, sabendo que Ele está vivo e Ele acompanha os seus. A minha oração é que você que talvez está entorpecido, e há muito tempo entorpecido, e eu estou falando entorpecido, meu irmão, alguém como que dormindo, não sabe distinguir o que está acontecendo, não está conseguindo distinguir o mal que está ao seu redor. Meus irmãos, a vontade de Deus é que nós, quando cheguemos nos lugares, o Senhor te dê total discernimento de tudo que está acontecendo. Eu estou falando de você nas suas idas e vindas, você estará conectado com os céus, e os céus se manifestarão, e os sinais seguirão aos que crerem. O inimigo quer alcançar você, entorpecer através de tantas coisas. Você vai romper com tudo isso, e você vai ter a sua fé restaurada. Diz o texto, então partiu o pão e deu, e lhes deu. Os olhos deles se abriram e reconheceram, mas ele desapareceu. E o reconheceram, mas ele desapareceu. Veja o texto, verso 32, vamos ler juntos. Fique de pé aí no seu lugar e vamos ler juntos. Disseram um para o outro, vamos ler juntos aqui na tela. Disseram um ao outro, não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Só até aí, note bem, Jesus falava com eles e o coração ardia no peito.
Meu irmão, quantos desejam ter uma experiência poderosa dessa? Eu estou falando do agir de Deus na sua vida. Meus irmãos, um dia uma mulher disse para mim, uma senhora no colégio que eu pregava, na hora do recreio, ela disse, olha, eu não sou evangélica, mas me chama a atenção vocês pregando e vocês falando de Jesus. Parece que vocês viram ele ali falar com vocês ali na esquina. Parece que vocês viram ele hoje. E aí eu fui explicar para ela de onde vinha essa fé. Eu estou falando disso, irmãos. Eu estou falando de pessoas que têm o seu coração fervilhando por Deus, que foram impactadas por Deus na sua leitura diária, na sua oração diária, no momento em que percebeu que a situação não está fácil, e então a pessoa acorda mais cedo, vai orar, vai ler a Bíblia, que é bem o que nós precisamos fazer. E aí nós termos a nossa fé restaurada, buscando a Deus. Essa é a realidade do crente. Meu irmão, pare de esperar por coisas que vão acontecer ao redor e busque ao Senhor você mesmo e tenha a experiência de restauração da sua fé. Eu estou falando de você ser impulsionado, porque o Senhor se revelou e tem se revelado a você e tem renovado as suas forças. Os olhos deles foram abertos, que os seus olhos sejam abertos, que você seja abençoado. O texto diz que eles voltaram para estar com os discípulos. O texto diz no verso 33, versículo 33, vamos ler. E na mesma hora, repita, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam, de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Receba aí na sua vida, meu irmão. Você quer saber se sua fé está restaurada? Você está em comunhão com os irmãos, você sabe que não há outro caminho, você entendeu que a mensagem é essa, e sabe o que você vai ganhar? Você vai ter a mensagem renovada perto de você. A experiência que você teve, os outros tiveram também. A experiência que você teve de ver o Senhor, os outros tiveram também. Isso aqui é a igreja, irmãos. Essa é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor não é um CNPJ, não é um prédio construído que o Senhor tão abençoadamente nos deu. Não é um prédio. São pessoas que ouvem a voz dEle, são pessoas que têm o coração fervilhando por Ele. Aleluia. Feche os teus olhos e abra o seu coração. E nós vamos adorar o Senhor agora. E enquanto adoramos, você vai buscar a paz do Senhor, você vai fazer declarações diante de Deus, declarações de fé. Talvez você não está sentindo absolutamente nada, mas é fé, meu irmão. A fé é isso. Eu não estou sentindo para fazer, mas eu creio em nome de Jesus. E enquanto cantamos, você vai se derramar diante de Deus. O culto não acabou. Eu estou falando que você tem liberdade de buscar a Deus aqui agora, a partir de agora. Vamos fazer isso.
pode declarar bem forte. Cante bem forte, a sua oração é esse cântico. Fala comigo, Senhor. Fala no meu coração. Mesmo sem eu merecer, dá-me da tua unção. Toma-me com teu poder, faz transbordar o meu ser, e no fluir do amor enche minha vida, Senhor, enche o meu ser, a minha vida me faz andar em tua presença, me faz viver em obediência, faz-me sentir a tua essência, enche de glória todo o meu ser, faça em mim a tua morada, o grande altar em adoração, és para mim o rio de vida, trazendo ao meu coração, Em nome de Jesus. meu coração. Levante as suas mãos. Meu Pai, eu te peço agora pelos teus filhos, que a graça do Senhor seja sobre eles, Pai. Que o teu poder se manifeste, Senhor, trazendo experiência contigo, fortalecimento espiritual, e impulsionamento, Pai, dessa experiência para fazer a obra. Pai, derrama do teu Espírito Santo, enche da tua presença os teus filhos. Sim, Pai, esta pessoa que está aqui hoje está acorrentada, nós declaramos ela liberta em nome de Jesus de todo o peso espiritual. Eu declaro sobre ela, Senhor, que ela voltará a buscar a tua face, ela retornará a buscar a tua face por meio da palavra e da oração. Sim, Pai, e é no nome de Jesus que nós oramos, em nome de Jesus, amém e amém. E agora que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, e aonde colocar a planta dos teus pés, seja dado a bênção e o milagre, em nome de Jesus.